Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Segunda-feira, 10 de outubro de 2016, você acompanha em nosso programa de hoje tudo sobre as finais do Campeonato Amador da Série A1. Palmeirinhas e Retiro já vão fazer o próximo jogo no próximo fim de semana. Já é o primeiro jogo da grande decisão. E claro, vamos falar também da Série A2, que já vai para as quartas de finais. E conosco, em nosso estúdio nesta segunda, Guti, técnico do Palmeirinhas, falando, claro, sobre as semifinais e principalmente como vai ser a finalíssima. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona, 10 de outubro de 2016. E você já pode participar conosco, enviar a sua mensagem, se você quiser, através do WhatsApp. O número é o 98569-2926. Ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Hoje no Banqueta Esporte, vamos destacar mais uma vez o Campeonato Amador Novalimense da Série A1 e também da Série A2. A Série A2 já vai para as quartas de finais, outra fase. Nós vamos falar muito desses jogos e, claro, vamos dar uma atenção especial para a Série A1, que já tem as finais. Retiro e Palmeirinhas vão fazer os dois jogos decisivos do Amador da Série A1. O primeiro jogo já acontece no próximo fim de semana no Estádio Municipal Castor Cifuentes e, claro, com transmissão mais uma vez ao vivo e exclusivo da TV Banqueta. E vamos dar uma atenção também especial, claro, obviamente, para o jogo de ontem entre Retiro e União. Jogo que a TV Banqueta transmitiu para vocês. Nós vamos mostrar os melhores momentos, os gols e vamos também usufruir muito aqui do Guti, que é o nosso convidado especial, para falar da outra semifinal, que foi entre Aliados e Palmeirinhas. Palmeirinhas avançou para a grande final. Mas vamos apresentar os nossos convidados especiais desta segunda-feira, começando com o nosso comentarista artilheiro, Fred Sarti. Boa noite, Fred. O que esperar? Já te faço essa primeira pergunta desta grande final entre Retiro e Palmeirinhas, dois clubes tradicionais aqui de Nova Lima. Boa noite, Roger. Boa noite, Guti. Guti, que há muito tempo esperávamos ele aqui. Boa noite, público de casa. Realmente, a final deu o maior clássico da atualidade de Nova Lima. Retiro e Palmeirinhas, Palmeirinhas e Retiro são hoje os dois maiores clubes da cidade. Antes de partir para o lado da final entre Palmeirinhas e Retiro, é importante, é primordial que ressaltemos aqui a participação do Aliados na figura do seu presidente, o Bruno de Bicalho, né, o famoso Calil da Várzea, fez um ótimo trabalho. Se o Aliados passasse pelo Palmeirinhas também seria justo, porque o Aliados fez uma bela campanha e a União, do nosso amigo Giga, colocou o time da Bela Fama no patamar de cima do campeonato do futebol amador de Nova Lima da primeira divisão. Então, tanto Aliados quanto União estão de parabéns. Mas é aquilo que disse, a cidade esperava Retiro e Palmeirinhas e com isso vai ser uma bela festa no próximo domingo, Roger. Com certeza teremos grandes jogos para acontecer nessas finais do Campeonato Amador da Série 1 aqui de Nova Lima. E claro, como eu disse, o nosso convidado especial, o outro desta segunda-feira, é Guti, treinador do Palmeirinhas. Tenho certeza, satisfeitíssimo, né, Guti, com a classificação para a grande final. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite aos ouvintes da TV Banqueta, ao Roger, né, ao Fred. Prazer estar aqui com vocês, bater papo sobre futebol. É verdade. Está satisfeito, né, Guti? Com certeza. Com a presença satisfeito. nas finais, né? Com certeza. A gente trabalhou para isso, né? E fizemos grandes jogos, partidas boas e vamos disputar essa final aí. É verdade. Agora nós vamos à matéria para vocês do jogo entre Retiro e União, partida que a TV Banqueta transmitiu ontem ao vivo para vocês. Vitória do Retiro, 1-0. Coloca na tela titular. No jogo de volta das semifinais do Campeonato de Futebol Amador de Nova Lima, o Retiro enfrentou União no campo do Vila Nova. Mesmo jogando pelo empate, o Retiro foi para cima do União e no primeiro tempo foi o time que teve as maiores chances de gol. Porém, o time do Bela Fama estava bem colocado na defesa. No final do primeiro tempo, o lateral direito Iago cruzou e a bola passou pela área do goleiro Ramon, até encontrar o meia Dudu, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes, abrindo o placar da partida. Gol!
segundo tempo, com a obrigação de fazer 2 gols, o União voltou melhor e criou chances de gol, mas não foi o suficiente para superar o goleiro amarelo do Retiro, que fez defesas importantes, garantindo o resultado para os miquilinos. Com a vitória, o Retiro está classificado e enfrenta na final a equipe do Palmeirinhas da Rua Nova. Ontem, durante a transmissão, eu havia falado, o próprio Wallace, que foi o nosso convidado especial, o Wallace, que é o técnico do Aliados, que o Retiro estava jogando muito melhor do que a União, principalmente no primeiro tempo. Claro que a União foi para cima na etapa complementar após sofrer o gol no finzinho do primeiro tempo, mas em um todo, a equipe do Retiro foi mais time do que a União. E já sabíamos que, tecnicamente falando, o Retiro é superior à União. Mas na sua visão, Fred, realmente mereceu a vitória e a classificação à próxima fase, o Retiro? O Retiro mereceu classificação, principalmente se formos colocar os 180 minutos, né, os 90 minutos do primeiro jogo e agora desse segundo jogo. E o Retiro, para mim, já comparando o Retiro com o Palmeirinhas, o Retiro é um time que foi se encontrando durante a competição. Primeiro o Gilberto Otinha, com a Ailton Otinha, fez um timaço no papel, contratou excelentes jogadores, só que com o decorrer da partida, já na terceira partida, uma base de 3 ou 4 grandes jogadores que o Retiro trouxe, desistiram, foram para outros clubes, saíram do Retiro. Então o Retiro veio montando o time, acertando o time até o jogo de ontem. Inclusive ontem é que eu acho que o Retiro acertou o seu melhor posicionamento, né? Porque o Retiro ontem estava sem o Sandro Barbosa, que estava suspenso, o Feijão só joga no segundo jogo da final, o Fabrício Soares está recuperando, o Diogo também está recuperando. Então, com isso, o Gilberto Otinha, porque o Carlinhos não esteve ontem presente, que viajou, o Gilberto Otinha improvisou o Everton na zaga e colocou no meio o Mike. Foi aí que o Retiro conseguiu, depois de vários jogos no campeonato, acertar o seu melhor posicionamento, diferente do Palmeirinhas, que é um time regular, vem desde o primeiro jogo jogando bem, e aí que nós vamos saber quem tem mais bola para gastar no sábado. No domingo, aliás. Você concorda, Guti, que o Palmeirinhas leva realmente essa leve vantagem para cima do Retiro, já que vem atuando praticamente com a mesma base desde o início do campeonato? Ó, a gente vai, como se diz, vai provar isso aí jogando, né? Essas duas partidas. A gente está preparado, a gente tem um grupo bem formado, organizado e tem tudo para chegar, para conquistar esse campeonato aí. Mas vamos jogar primeiro, entendeu? Vamos dedicar tudo nessa primeira partida para a gente chegar com a vantagem maior no segundo jogo. E para você, em que certo sentido que o Palmeirinhas tem que tomar cuidado com a equipe do Retiro? Por ser realmente uma equipe experiente? Experiente, né? Jogadores também rodados também, né? Ex-profissional também tem no time deles. E o próprio futebol também gera esse respeito, né? Que tem que ser feito, né? A gente só pode falar quando acaba o jogo. É verdade. Nós vamos agora aos melhores momentos para vocês da partida entre União e Retiro. Vocês acabaram de acompanhar a matéria. Agora, os melhores momentos. Retiro classificado para a grande final. Dudu tá mais para ela. Dudu com o pé direito, vai vir a batida. Segura firme o goleiro e vai sair jogando. Arley Breno. E o bandeirinha que corre aqui pelos lados dos bancos de reserva é Júnior Antônio. Domina aqui na direita. Mike, bolão pro Iago, dispara pro campo de ataque, busca a linha de fundo, ele vai tentar o cruzamento feito, olha a bola sobrada, o que é isso? O que é isso, torcedor? Gol do Retiro! Olha a falta perigosa para o Retiro. Vai vir a batida do Rafael. Chute cruzado. Outro jogo das semifinais. Aliados e Palmeirinhas. Tentava o chute. Espalma o goleiro amarelo. Se aproxima. Enivaldo já apitou. Giga com o pé direito na direita. Levantamento feito na grande área. Amarelo tira de tapinha. Afasta o perigo. Ataque perigoso, Retiro, Bill lançou pro Rafael, vai fazer o segundo gol, vai só entrar e cutucar, espalma, Ramon. Esquerdo já autorizado, com o pé direito, Giga, levantamento feito na grande área, cabeçada, tentava o toque, o amarelo, a bola vai voltando com o União, outra vez tentava o toque, olha a briga boa na grande área, faz. Tá lá de dentro. Vai chegando até os pés ali do Carlos, pode experimentar, tentou a batida, amarelo, outra vez, segura firme.
São poucos aliviados. Tentava a batida agora o Dudu. Chega travando, a bola sobrou com o Rafael. Chute mascado. Em 2 tempos. Mike inverte a jogada, só que errado. Recuperação foi feita aqui, Alisson. Entrada grande área, que Alisson vai tentar a batida no chute. Pá! Sacou muito perigo. Trabalha e já toca na ponta esquerda com o Luan. Olha o cruzamento na grande área. No meio do caminho, corta o Flávio. Flávio recebe, tentou a batida direto. A bola passa pelo... E vai descendo outra vez agora o União com o William. William já soltou para o Giga, pode experimentar. Giga, batida! Amarelo soltou, vai tentando tocar. Amarelo outra vez. Na linha de fundo o Kellerson. Se apropria para ajudar ali, tentava o toque agora o Gustavo. Gustavo recebeu, Gustavo do União, vai tentar a batida. Amarelo, soltou, olha o Kellerson para fora. Agora, é interessante, né, Fred? 2 quesitos importantes no jogo de ontem. O amarelo, que fez boas defesas. Claro que o União não chegou tão assim profundamente ao ataque, incisivo, buscando os gols, mas quando foi preciso o amarelo estava lá presente, ajudando e, claro, salvando a equipe do Retiro. E outro destaque é a saída do Fagner. Ele que é um grande centroavante, fez a grande diferença para o União durante todo o campeonato. O Breno tirou o Fagner e o União ficou sem aquele homem de grande área que é o Fagner. Isso, nós até questionamos ele durante a nossa transmissão, por que o Breno, né, treinador lá do União, da cidade de Raposo, tirou ele, mas ele confidenciou pra gente que o Fagner pediu para sair. Agora, aproveitando a presença do Guti, nesse caso, o Fagner é o melhor jogador do União, centroavante, forte, habilidoso. Teve até um lance que nós acabamos de falar, que a bola passa na frente de todo mundo ali do União, parecendo com o lance do gol do Dudu, que o Dudu estava lá, e do União faltou o Fagner. Quando o centroavante, no caso, vamos pôr um Cicinho, que é seu principal jogador, chega no momento, pede para sair, você insiste com ele ou você respeita? Não, dentro do possível eu vou insistir com ele, porque querendo ou não, para substituir tem que ser o melhor, né? Mesmo se ele estiver sentindo, ele pode decidir uma partida no lance, né? E o União precisando do resultado, e ele centroavante, o centroavante se poupa mais, né? Como a gente comentou, se fosse motivo de contusão, tudo bem, mas não era contusão nem era cansaço, acho que foi motivo técnico mesmo. Acho que nessa daí o técnico Breno se deu mal, porque precisou realmente do Fagner, principalmente nesse momento aí que o Fred acabou de comentar, que a bola passou praticamente toda a extensão da grande área e não tinha ninguém. E lembrando que o Fagner é lá de Caeté, eu acho que o Giga vai ter dificuldade de manter ele, principalmente quando estava lá o Guti, o Cicinho. Esses caras já devem estar contactando. É verdade. Agora falando sobre já os próximos jogos das finais. O primeiro, claro, acontece no próximo domingo, lá no Alçapão do Bonfim. Para você, Guti, qual o ponto mais forte do Retiro? Você falou, claro, sobre a experiência, o perfil da equipe do Retiro, mas o ponto forte da equipe para você do Retiro. Se é os laterais, são os laterais, se são os meias, se é o ataque, se é o Dudu, grande armador da equipe. Para você, onde que o Palmeirinha tem que anular o Retiro para, quem sabe, ser campeão esse ano? Eu estava até comentando com o Fred ali que o Retiro tem um lateral esquerdo muito bom, sabe? Gostei dele. Rafael. Ele participa muito do jogo, movimenta muito, entendeu? Tem os jogadores experientes também. E a gente tem que respeitar todos, entendeu? Superar dentro de campo. Agora, interessante, né, Fred? Ontem, quando o técnico Gilberto colocou mais um centroavante, o Retiro ficou com 2 jogadores, o Yuri e o Bill. A gente esperava mais movimentação dos alas, principalmente do Yuri, do Iago, aliás, que avança muito, lateral direito do Retiro, mas a gente não percebeu um tanto avanço assim do Iago e do outro lateral que o Guti acabou de falar, que é o Rafael. Porque eu acho que se os laterais avançassem mais no jogo de ontem com a presença de 2 centroavantes, o Retiro poderia, quem sabe, aumentar o marcador. Você tocou num assunto importante que realmente, avaliando o que você disse, o Iago, que é sempre um lateral bastante apoiador, ele estava realmente travado ontem. Tanto é que o gol do Retiro saiu de uma jogada dele. Agora, a questão Ele não foi à linha de fundo. Ele cruzou um pouco perto ali do bico da grande área. Não chegou totalmente à linha de fundo. E se a gente for avaliar na hora que colocou o Yuri, o que acontece é que o Retiro ontem tinham 3 jogadores só no banco de reserva. E os 3 entraram, né? O Yuri, o Gustavo e o Rafael. Entrou um outro Rafael. Foi. Então, essa grande dificuldade, depois nós vamos, vai passar a entrevista com o Gilberto, ele tem que ele tem que recompor, principalmente o banco dele. Porque o Retiro, conforme eu disse, é um time que está se encaixando. Por exemplo, além de recompor o banco, além do próprio Guti reconhecer que é o time mais experiente, calor tremendo no campo do Vila Nova, a gente vê que os times que têm um poder de recomposição
melhor. 99% ele sai vitorioso. O Retiro está se acertando agora. O Rafael Cunha, lá da Boa Vista, ele está se recuperando uma contusão, ele teve um problema na cartilagem, fez infiltração para jogar. Então, diferente do Palmeirinhas. O Palmeirinhas já é um time mais encaixadinho. E eu estava até falando com o Guti lá na nossa sala. Pô, um time que tem Cicinho e Valmir. Lembrando também que o Valmir tá machucado, está entrando no segundo tempo, mas é um jogador que, em jogo importante, em jogo decisivo, ele vai para cima, ele cresce nesse tipo de jogo. Então, acho que, lógico, são dois grandes clubes, mas no momento, eu acho que o favorito é o Palmeirinha. O Palmeirinha tem um meio de campo, o Romarinho, muito bom, tem a zaga afiada e tem o Cicinho, que é o grande matador. Diferente do Retiro, que, por exemplo, um dos jogadores mais limitados do Retiro, que eu acho, é o centroavante Bill. Agora, para mim, o jogador que destoa mais no Palmeirinha, o Fred, o Guti, telespectador aí de casa, é o Tibranco. Para mim, quando o Tibranco pega na bola, ele faz a grande diferença. Para mim, ele tem um passe muito qualificado e também consegue armar bem as jogadas do Palmeirense. Eu acho que o Guti, você está aproveitando ele bem, ele atua praticamente como camisa 10 nos jogos que a gente transmitiu, que eu vi também do Palmeirense. Acho que é um jogador que pode ser um grande diferencial também nessas finais. Com certeza, é um bom jogador, é rápido, é inteligente, é um jogador de grupo. E não só ele, mas a gente tem outros jogadores também que a gente está percebendo que está crescendo no momento certo. Que não começaram o campeonato bem, mas agora começou a evoluir, né? Como se diz, o jogador que joga, ele joga agora na decisão, né? Então a gente está pegando esse embalo e eu estou percebendo que o grupo está crescendo junto. Agora, Fred, ano passado o Guti foi campeão amador com o Morro Velho. Pode ser campeão amador esse ano com o Palmeirinha. Talvez ele seja o nome para assumir o Vila Nova no que vem, em janeiro. Inclusive, eu conversei isso com ele disse que já passou pelo Vila Nova. Eu acho que nós estamos passando um momento de reconstrução na nossa cidade e que isso também passa pelo Vila Nova. E o que mais se comenta, né? Felizmente, ou até mesmo infelizmente, a gente está indo para os jogos do Amador e está ficando mais na cabine, né? Ou lá embaixo, transmitindo. No jogo de ontem da tarde eu fui. E o que mais comenta, conversando com o torcedor, é preocupação com Vila Nova, preocupação de dar oportunidade para os meninos de Nova Lima, preocupação em dar oportunidades para os treinadores. Poxa, nós temos Guti, nós temos Carlinhos, nós temos o Elmo, que eu sempre disse que é um grande injustiçado de futebol de Nova Lima. Então, que também se reconstrua o Vila. Agora, só para finalizar, olha o meio de campo do Palmeirinhas. Eurico joga muito. Douglas esteve no Morro Velho do ano passado. Romarinho, um cara fantástico. E aí, eu não sei se ele vai jogar com o Pachá ou com o Tibranco. E na frente tem Valmir e Cicinho. Então é um time afiadinho. O Retiro, não estou dizendo que o Retiro não tem condições de vencer. É porque nós temos grandes amigos de Retiro, grande admiração. E tudo que a gente fala aqui lá no campo, depois eles xingam a gente. Mas no momento é difícil tirar esse título do Palmeirinha. Muito difícil. É verdade. Após o intervalo, nós vamos falar muito mais sobre as finais do Campeonato Amador da Série A1 entre Retiro e Palmeirinhas e também tem as entrevistas do jogo de ontem entre União e Retiro. O intervalo é especial, fica daí que eu te espero daqui, até mais. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016.
Para os amantes da natureza e da pesca esportiva, Missão Pesca, o novo programa da TV Banqueta. Sustentabilidade, ecologia, pescaria, muita ação e aventura e um programa feito para toda a sua família. Missão Pesca, domingo às 9 horas da manhã, aqui na sua TV Banqueta, o canal do povo. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segundona, 10 de outubro. Continue participando conosco, envie sua mensagem através do WhatsApp, o número é 98569-2926, ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Agora, quem fala conosco aqui no Banqueta Esporte é Dudu, meio-campista do Retiro, falando principalmente sobre a sua comemoração. Será que por quê, hein? Coloca aí. Nada mais perfeito, né? Para que todo mundo tem falado, nosso time é velho. Foi nosso time velho, que tem 100 anos, por isso que eu acho que é velho, né? O Retiro, o Gilberto teve que improvisar devido aos desfalques. Mas você concorda que essa improvisação, principalmente no meio, deu mais qualidade? Você está recebendo mais bola do que recebia antigamente? Ah, com certeza, eu e o Fabiano ficava muito isolado lá na frente, também o Iverson. E agora com essa alteração acabou tirando um zagueiro e colocando mais um no meio, deu mais força pro Retiro. Tá aí, portanto, o Dudu. Você concorda, Fred, que o time do Retiro é velho, como dizem por aí? Não, de maneira nenhuma. O time experiente, o time mais rodado. E no jogo passado, por exemplo, de experiente tínhamos quem? Everton, que estava improvisado na zaga, que tinha sido profissional. É verdade. Nós tínhamos o Iverson, que é o menino novo no ataque. O Dudu, o próprio Dudu, que acabou de falar. Dudu, que é novo, Rafael Cunha, Mike, que é novo, Iago, que é novo. Então, isso não concordo. E agora quem vai falar conosco é o Rafael Cunha, falando da sua contusão e também da ida do time do Retiro. Ele foi para o Retiro esse ano, ele fala conosco como foi. Coloca o Rafael aí. Eu tive infelicidade, né, no começo da pré-temporada. Eu lesionei o joelho, deu desgaste de cartilagem, excesso. Eu estava me preparando muito, porque esse ano foi uma mudança para mim. Eu que estava acostumado a jogar no time do meu bairro, então eu vim para o Retiro, não deixando de enaltecer o time do meu bairro, mas as condições são totalmente diferentes. Eu sabia que eu ia ser cobrado tanto positivamente como negativamente, o pessoal ia ficar muito em cima de mim, então eu me preparando em casa, durante a semana, nos amistosos, dando o máximo, querendo jogar o tempo todo. Acabou que eu deu desgaste na cartilagem. Aí eu tive que parar esse tempo aí, fiz uma infiltração. Agora o Retiro estava precisando, perdeu muitos jogadores, para mim poder voltar aí e ajudar o time. E você já está 100% ou quase? Fisicamente ainda falta, porque eu fiquei 2 meses parado. E para profissional já é difícil. Para gente que gosta de jogar futebol, um futebol amador, um futebol muito sem compromisso, dias de semana, então ainda falta muito. Vamos dizer aí que eu estou uns 80%. Nós estávamos comentando que essa improvisação do Mike no meio de campo trouxe, o Retiro ficou mais incisivo. Você concorda com isso? Concordo, com certeza. O futebol hoje em dia, né, futebol atualmente, ele deixou de ter aqueles 2 volantes de contenção. Com o Mike, que é um jogador meio de campo, um meia muito mais ofensivo, ele sabe posicionar, não é um jogador de marcação, mas ele ocupando os espaços ali já alivia a gente, já ajuda bastante. E eu concordo com certeza que o time do Retiro teve muito mais agressividade com ele. Agora, para mim, esse faz a diferença, viu, Fred Guti? Para mim, esse é um dos melhores jogadores do meio-campo do Retiro. Eu acho que esse destoa muito no meio-campo ali do Retiro e pode ser uma das peças fundamentais do Retiro também nessas finais, Fred. Tem que saber se ele vai aguentar os 90 minutos jogar. Se ele estiver bem, vai ser muito importante para o Retiro. Ele já jogou contra você, Guti, o Rafael? Rafael não. Jogou contra só.
E realmente você acha um jogador de qualidade? Bom jogador, tem qualidade, passe bom, chute bom, bom jogador. E agora o Giga, presidente do União, vai falar conosco. Giga, infelizmente não deu para estar nas finais, mas fez grande campanha. União, como já destacamos ontem em nossa transmissão, hoje também aqui no Banqueta Esporte, União deixa de cabeça erguida a competição. E o Giga fala conosco agora. Esse time eu peguei foi devido a um jogo de campeonato mesmo amador, de duas equipes que nem do nosso bairro era. Eles viviam discutindo com o pessoal da pelada que joga mais cedo, pedindo para sair de campo, falando que o campo era deles. Aí eu, como morador do bairro, eu achei aquilo um desaforo e falei, não, a partir de hoje vai ter time no bairro. Larguei todos os meus compromissos como atleta e passei a ser dirigente. E a montagem do time para a primeira divisão? A montagem do time é um time todo reformulado, com a base boa de Caeté. Muitos atletas que tiveram com a gente desde o início, eles foram assediados pelos outros clubes e não conseguimos segurar, porque o dinheiro nessa hora fala mais alto. Mas, graças a Deus, pela amizade que a gente tem no futebol aí, conseguimos montar uma equipe boa. E encerramos aqui o campeonato com uma bela participação, creio eu. E quero parabenizar também a equipe do Retiro, que foi merecedora do resultado. E para ano que vem? Ano que vem é descansar agora, né, Fred? Que é muita correria, política, futebol, trabalho, família. Esse tempo a gente fica meio cansado. Vou tirar umas férias aí, dar um tempo aí e a partir de janeiro a gente começa com os trabalhos. Quando você perguntou ali, Fred, e o ano que vem, eu acho que ia tentar pelo menos manter essa base, já que o time foi muito bem esse ano, né? Eu acho, conforme eu disse, o Giga pode ter até dificuldade de segurar esses jogadores todos que vieram de Caeté. Para você ter uma ideia, ontem no time titular do União, tínhamos o goleiro Ramon, que é de Nova Lima, o zagueiro Jean, que é de Nova Lima, e o lateral direito Luan, que é de Raposa. Caçapa também, né? Mas Caçapa não jogou ontem, do time titular. Ô Guga, pra você... O Guga foi ótimo. Tá ligando? Jogando tênis agora, né? Jogando tênis lá no campo do Aliados em Bicalho. Ô Guti, pra você realmente foi uma surpresa o União na competição? Foi. Por ter chegado às semifinais e eliminado um grande, podemos dizer um grande, né? Já que o Matadouro fez excelente campanha na primeira fase. Com certeza, ele surpreendeu a muitos, né? Montaram um time bom, um time organizado e tiraram o Matadouro também, que era também um dos favoritos também, né? E fizeram boa campanha, então de parabéns aí o Giga, o pessoal que comanda, né, União aí, tá de parabéns. Voltando a falar um pouco mais sobre agora Palmeirinhas e Aliados, partida de ontem. Você esperava mais, quem sabe, uma dificuldade de enfrentar o Aliados? A gente sabe que foi um grande time o Aliados nessa primeira fase do Campeonato Amador, também nas quartas de finais, como nas semifinais, mas era um embate muito grande entre Aliados e Palmeirinhas. Muitos até diziam e falam ainda que os dois que disputaram as semifinais, o que avançasse para a próxima fase seria praticamente campeão. Claro, a gente sabe que vai enfrentar um time difícil como é o Retiro, um time tradicional, o Centenário, mas muitos falam que o que passasse entre Aliados e Retiro praticamente poderia ser o grande favorito para o título de 2016 do Campeonato Amador Navalimense. Você concorda com isso, Guti? E para você, como foi a partida de ontem enfrentar o Aliados? Parece que vocês saíram na frente, né? O Aliados foi empatou e vocês conseguiram a virada. Ô, Roger, eu vou fazer a leitura dos dois jogos que a gente teve com o Aliados, né? Que teve vários comentários. E foi o seguinte, o primeiro jogo, o time do Aliado jogou os 15 minutos finais do primeiro tempo muito bem, entendeu? O segundo tempo eu achei o Palmeirinhas melhor, mas não fez o gol, né? Jogo empatado, eu achei que a gente foi melhor no segundo tempo. Esse jogo agora, como o Aliado tinha que ganhar o jogo, foi normal ele vir para cima. E a gente fez 1-0, terminamos o primeiro tempo com 1-0, voltamos para o segundo tempo, o Aliado empatou o jogo e no final, mais ou menos 35 minutos, o Cicim fez o segundo gol e ganhamos de 2-1. O Aliado foi um time que valorizou muito, né, a vitória nossa, foi aguerrido, foi um time que brigou, né, pela classificação, honrou a camisa, digamos, mas eu percebi também que, de forma geral, a imprensa aqui de Nova Lima, ela colocou muito favoritismo a favor do Aliado. Eu acho que todo mundo, lógico, né, a imprensa ela tem direito de falar o que pensa, né, é respeito, né, isso faz parte. Mas ela colocou um favoritismo no Aliado e não respeitou muito a camisa do Palmeirinha, os jogadores que tem no Palmeirinha, a comissão técnica, a organização que o time tem. E eu vejo, igual até o Fred acabou de falar aqui, né, Fred, que os jogadores que tem aí no Palmeirinhas, que querendo ou não, você mesmo falou que nós podemos ser até favorito. E mudou muito depois que a gente tirou o Aliado.
Então eu vejo que isso também favoreceu a gente entrou mais ligado no jogo, entendeu? E eu percebo que isso foi ao nosso favor também. Ô Guti, e para você, quem sabe uma certa base que você teve, claro, do ano passado no Morro Velho, estava presente no Palmeirense, todos nós já sabíamos. Um certo entrosamento para você foi um dos referenciais ou uma das principais armas que você utilizou, principalmente contra o Aliados. Você acha que por vocês estarem já mais entrosados que o time do Aliados, claro, não entrosados durante todo o ano, porque a gente sabe que o futebol amador não se treina no meio de semana, não joga o ano todo, mas pelo menos o jogador conhece o outro, sabe a posição que o outro tá, no lançamento, numa jogada e tal. Por este possível entrosamento, o Palmeirinhas levou uma certa vantagem para cima do Aliados? Com certeza, o entrosamento manda muito, né? O campeonato amador ele é curto e a gente teve uma base, está trabalhando com ela e veio outros jogadores, né? A gente fez um conjunto bacana, uma equipe com uma disciplina boa, entrosada também e se encaixou no campeonato, né? Começou o campeonato, como se diz, mais ou menos, até entrosar e eu tô vendo o time evoluindo muito, comentei com o Fred lá fora, evoluindo muito, crescendo na hora certa, no momento certo, para buscar esse título aí. Agora, só para a gente ressaltar o time do Aliados, né? Primeiro falar do Wallace, né? Que é outro cara sensacional. Eu gosto demais daquela pessoa que tem um tesão com o futebol amador, que é organizado, que estuda adversário. O Wallace é dessas figuras, né? Que só engrandece o futebol, seja em qualquer time que ele passa, muito organizado, parceiro nosso. A zaga do Aliados muito boa, alta, posiciona bem, tanto o Márcio como o César. Tem também o Juninho, que acho que até jogou no Morro Velho ano passado, número 8. Não, jogou no Aliados. No Aliados, muito bom. E pra mim o cracaço Rael, camisa 10 do Aliados. O que Rael joga é brincadeira. É verdade. Ontem eu havia conversado com o Bruno após o jogo entre Aliados e Palmeirinhas, ele havia me dito que já está preparando o time próximo ano, já tem alguns nomes já contactados, que realmente vai montar mais uma vez uma base forte para o próximo ano, um time que venha disputar o título de 2017, e ele citou a questão de planejamento, como foi um grande exemplo do Atlético. Em 2012 bateu na trave no Campeonato Brasileiro e em 2013 foi campeão da Libertadores. E um detalhe muito importante também é o que faltou, nós até comentamos lá fora, eu e o Guti, o que faltou, pode ter faltado ao Aliados é o banco de reservas com a qualidade parecida com os seus titulares. Campo do Vila Nova, isso é importantíssimo, que é um dos diferenciais que o Palmeirinhas pode levar em cima do Retiro. É verdade, diz tudo, Fred. Gilberto Otinha fala conosco agora que o primeiro objetivo já foi alcançado. Claro que o segundo é o título. Coloca a família Otinha bem representada agora com o Gilberto. Sem dúvida, né, cara? O primeiro objetivo foi alcançado, né? Que era disputar a semifinal. Com um time respeitado, que é a União. Eles vieram forte para o campeonato, né? Bons jogadores, meninos leves, rápidos, né? E a gente sabia que ia ser um grande desafio. E agora, o segundo objetivo é a final. Vamos aguardar aí para ver quem que vai ser o classificado e vamos respeitando. Mas a maneira que o Retiro respeita é jogando para cima. Gilberto, o Wallace, que é o nosso convidado especial, disse da preocupação no banco do Retiro que só tinham 3 jogadores no banco, né? E você também com essa preocupação que os jogadores sentem no calor desse. Para a semana que vem já é trabalhar para tentar reforçar o banco de reservas, até mesmo ter mais peças à disposição do Carlinhos? Não, com certeza. O nosso time veio para esse outro jogo desfalcado, né? Sentimos muita ausência do Santo Barbosa, tomou o terceiro, do Feijão, tomou o terceiro, estava suspenso. O Fabrício Soares está acabando de recuperar a contusão. O próprio Flávio, né? E o Dioguinho, que faz muita falta para a gente. Então tem essas peças aí, cara, e com certeza a gente vai forte para a final, né? E vamos fazer de tudo aí para ser campeão no centenário do Retiro, que o Retiro merece. Tem que aproveitar você, que você é polêmico da audiência, está muito comedido, né? O Gilberto, que a gente conhece. Preferência, Aliados ou Palmeirinha? Bom, se for pelo respeito, é o Aliados. Gosto muito do time de Bicalho, respeito o trabalho do Bruno, do Piba, que são excelentes pessoas. Mas o gostoso mesmo é ganhar do Palmeirinha. Será que ele vai ter esse gosto já no próximo domingo, Guti? Eu acho que vai demorar um tempo para ele ter esse gosto, viu? E domingo que vem não vai ser, não.
Olha, e que esse clima, isso que é legal, esse clima do clássico para movimentar a cidade, Retiro e Palmeirinhas, aquela rivalidade tem que ter. Mas temos que ter a responsabilidade, principalmente vocês jogadores, porque é o clima lá do campo que passa para a torcida. Principalmente vocês jogadores, saberem que é um clássico, mas que todos se respeitam. Cada um joga num time, pode estar no outro time daqui, outro time dali. Então, que os jogadores, que a comissão técnica, que a diretoria tenham respeito, porque está tudo para ser uma grande partida. O maior clássico da cidade, transmissão ao vivo, campo do Vila Nova, juiz de federação, quem sabe até de CBF. Então, que isso seja só para engrandecer o nosso futebol. Que a torcida brinque, a torcida do Palmeirinhas tem um grito de guerra dela contra o Retiro tem um dela contra o Palmeirinhas, que fique só nisso, no gostoso. Então, principalmente, muitas pessoas que amam o futebol amador, elas vão apenas para assistir. Agora, diretoria, e jogadores e comissão técnica, pelo amor de Deus, respeito para não fazer palhaçada como já aconteceu outras vezes. Pelo amor de Deus, que todos tenham muito respeito e responsabilidade. É verdade, tomara que isso não venha acontecer para manchar uma das finais. Vai ser uma grande final, com certeza, uma das maiores dos últimos anos. Vamos ao intervalo especial. Na volta, torcedor titular, mais sobre ainda a final do Campeonato Amador Novalimense da Série A1, Retiro e Palmeirinha, Palmeirinha e Retiro. E claro, vamos falar também da Série A2, que já está nas quartas de finais. Fica daí, que eu te espero daqui até mais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criadouro. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Para os amantes da natureza e da pesca esportiva, Missão Pesca, o novo programa da TV Banqueta. Sustentabilidade, ecologia, pescaria, muita ação e aventura e um programa feito para toda a sua família. Missão Pesca, domingo às 9 horas da manhã, aqui na sua TV Banqueta, o canal do povo. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. De volta com o Banqueta Esporte desta segunda, 10 de outubro de 2016. Continue participando conosco, enviando a sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 98569-2926 ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Temos participações, né, Fred? Na verdade, é a grande participação, a audiência cada dia que passa crescendo mais, toda segunda-feira, 8 horas da noite, nosso Banquete Esporte. Aí tem o Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, mandando um alô que está nos assistindo. Temos também o Hélio Rodrigues, temos Roberta Seabra, que está nos assistindo, Nabuco, nosso grande telespectador. E tem também o Bruno Henrique, lá de Bicalho, falando que talvez esse final de semana vai jogar lá pelo Resenha. Resenha é o time do Guti lá de
de Bicalho. Ô Guti, aproveitando, viu, Roger, se você me permite. À vontade. Apresenta mais, fala mais sobre você no futebol. Eu comecei no Júnior do Aliados, né? Fizemos um Júnior, começamos o trabalho lá. Fomos campeão em 2005. E depois a base desse time subiu o Aliado para a primeira divisão, que o Aliado tinha caído em 2005. E depois eu mexi também no Internacional de Bicalho. Mexi no Brasileirinho, a gente subiu para a segunda divisão. Montanhês também no Júnior. Conquistamos o campeonato de Júnior lá no Montanhês. Fui mexer no Aliado em 2013. Chegamos na semifinal, com um time bom também. Faltou pouco para a gente ir para a final. Em 2014 aí eu fui para o Morro Velho, a gente classificou, perdeu para o Planalto aquele jogo de 2-1. Em 2015 a gente chegou à final, foi campeão. E agora no Palmeirinhas. Nós vamos agora para vocês passar os resultados da Série A2, Série A1. Claro, a Série A1 suas semifinais e claro, a grande finalista vamos destacar também. Mas vamos primeiramente agora para vocês os resultados da primeira divisão, as semifinais da elite do futebol amador Nova Limense. Coloca na tela, por favor, titular, os resultados das semifinais. Palmeirinhas, a gente sabe, já falamos bastante aqui, venceu o Aliados por 2-1 e o Retiro bateu a equipe do União por 1-0. Claro, a grande finalíssima entre Retiro e Palmeirinhas, o primeiro jogo acontecendo já no próximo domingão, com transmissão ao vivo e exclusivo da TV Banqueta. Agora, as partidas, os jogos que vão acontecer das quartas de finais da Série A2 do Campeonato Amador Nova Limense. A segunda divisão já pegando fogo, que está em fase decisiva. É as quartas de finais já se aproximando. Vamos aos jogos das quartas de finais da segunda divisão titular. Teremos França e Cruzeiro se enfrentando em um dos jogos das quartas de finais. Associação Canadá e União Canadense, Bom Retiro e Santa Cruz, Internacional e Alto do Gaia. Eu peço ao titular para deixar um pouco aí na tela para a gente, por favor, os jogos das quartas de finais, que nós vamos dar uma comentada aqui especial. O Fred, também o Guti, nosso convidado. Temos times importantes, né, Guti e Fred, presentes aí nessas quartas de finais da Série A2. Clubes que poderão retornar à elite do futebol amador Nova Limense, como o caso do Cruzeiro de Honório Bicalho, do Internacional, do Alto do Gaia e do Santa Cruz, Fred. Times importantes, inclusive o Cruzeiro, o Santa Cruz e Alto do Gaia, são clubes que no ano passado não... São grandes amigos nossos, nós temos no Santa Cruz o pessoal Biar, tradicionalíssimos lá, o Alto do Gaia com Oval, o Cruzeiro com Romero, mas são equipes que deixaram de participar do campeonato porque a prefeitura não deu ajuda. Então, eles estão disputando a segunda divisão e tomara que volte e tomara também que não faça isso de novo. É verdade. E é só uma pincelada importante... 4 clubes, então já a primeira fase acabou, 4 clubes caíram para a terceira divisão. E desses 4, 3 clubes tradicionais. Vila Rica do Galo, o Montanhês caiu para a terceira divisão, o Montanhês que é um time tradicionalíssimo. O Esperança também, um time tradicional lá do Mingu. E o Olaria, time com títulos da primeira divisão, também caiu. Infelicidade desses times que vão disputar agora a terceira divisão do Amador Nova Limense. Agora nós vamos falar da grande final mais uma vez. Coloca na tela e arte pra gente. Falamos aqui durante todo o programa. A final que já acontece no próximo domingo. Primeiro jogo das finais entre Retiro e Palmeirinha. Mando de campo do Retiro, porque o Retiro, claro, teve inferior classificação do que o Palmeirinha. Palmeirinha, que terminou na primeira colocação, faz o segundo jogo no Alçapão. Primeiro jogo, mando de campo do Retiro, domingo, 10h15 da manhã. Grande clássico da cidade para movimentar Nova Lima neste domingão, claro, com transmissão ao vivo da TV Banqueta. E vamos ao chutômetro que sempre fazemos aqui nas segundas-feiras no Banqueta Esporte. Eu, claro, queria chutar Retiro e Aliados. Já que não deu Aliados, nós vamos chutar entre Retiro. Brincando, viu, Gugu? Vocês sabem que é brincadeira porque eu moro em Honório Bicalho. E claro, o Aliados está sempre no coração de todos os moradores de Honório Bicalho, como Cruzeiro e também o Internacional. Mas merecido e muito a classificação do Palmeirinha para a grande final enfrentando o Retiro. Então, vamos lá, começar entre Retiro e Palmeirinhas. Na minha visão, o primeiro jogo é empate, 1-1. Para você, Guti. Eu vou buscar a vitória, né? Vou arriscar 2-0, porque eu tenho condições para isso, entendeu? Fred. 2-2.
Nós vamos ficar em cima do muro? Vamos ficar em cima do muro. O pessoal tá comprando a Eu gostei de ver vocês dois, hein? Vocês ficam em cima do muro só do Retiro, né? Aliado e Palmeirinha, vocês dois, Aliados, três. eu nem estava aqui, tá? Mas isso é legal. Já na próxima segunda a gente vai ter um placar já exato. Vamos esperar o primeiro jogo, né, Guti? Pra gente ver como é que vai acontecer. Segunda a gente vai clarear muito. Segunda a gente já fala qual vai ser o resultado do próximo jogo. Já. Isso, já falamos, já vai ser. Bom, estamos terminando o Banqueta Esporte desta segundona, agradecendo muito a você, Guti, pela presença aqui em nosso programa. Sucesso para você mais ainda, não só no Palmeirinhas, mas nos próximos clubes que você vier a treinar, quem sabe o Aliados no ano que vem. Vamos fazer esforço para isso. Tô brincando, mas sucesso para você na sua carreira. E parabéns mais uma vez por estar numa grande final. Obrigado, eu agradeço o Fred, o Roger, né, pela oportunidade aqui no programa. E mandar um recado para os jogadores do Palmeirinhas, né? Que a gente venha domingo, tá focado para a gente buscar esse objetivo. Mandar um abraço para minha mãe, para minha filha que está assistindo o programa, para todos os meus colegas de Honório Bicalho, do Resenha, né, que é um time que a gente tem lá, que a gente faz um trabalho social bacana lá no bairro. E mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade que tem me dado e estamos juntos aí para o próximo jogo. Com certeza. Agradecer também ao nosso comentarista artilheiro Fred Sarti por mais um programa aqui conosco e estaremos juntos, né, Fred, no próximo domingo às 10 horas da manhã com a transmissão da TV Banqueta do primeiro jogo desta grande final entre Palmeirense e Retiro. Tomara que seja realmente um grande clássico, como sempre foi. Com certeza vai ser um belo clássico, se Deus quiser, campo cheio, transmissão ao vivo TV Banqueta. Hoje um programa muito legal, muito feliz, né, de coração, tá, o Guti, de ter o Guti aqui, o cara bacana, legal, amigo nosso lá de Honório Bicalho. E são de pessoas assim que vivem o nosso futebol amador, que a TV Banqueta nunca vai deixar de divulgar, nunca vai deixar de passar a toda a cidade a importância do futebol amador. E aquilo que disse anteriormente, que domingo tenhamos um belo clássico e que todos, a rivalidade existe, vai sempre existir e tem que existir, né? Tem que existir, mas que todos se respeitem, com certeza vamos ter uma bela partida. Com certeza. Agradecendo principalmente a você de casa pela grande audiência. A nossa reprise amanhã logo após o Espaço Câmara, no sábado e domingo às 11 horas da manhã. E claro, encontraremos novamente, te espero no próximo domingo às 10 horas. Primeiro jogo das finais do Campeonato Amador Navalimense, Retiro e Palmeirinhas. E o nosso programa ao vivo na próxima segunda-feira às 8 horas da noite, comentando muito mais sobre essas finais e claro, falando também da Série 2. Vocês possam ter um resto de segunda espetacular e uma ótima semana. Até o próximo. Banqueta Esporte. Apoio Cultural. Cealtec, Centro Automotivo Técnico Educacional Silvestre. Hipercarnes. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim.